Olá, alunos do oitavo ano. Mais uma vez aqui para a aula de redação. Sou o professor Silas e continuaremos falando sobre o gênero textual em entrevista. Falaremos agora sobre as características da entrevista. Nós vimos que a entrevista ela faz parte dos gêneros da esfera jornalística e, como sendo, ela vai apresentar textos informativos ou opinativos. Em toda entrevista, você vai verificar a presença do entrevistador e do entrevistado. Vai perceber a linguagem dialógica, porque ele é um gênero especificamente oral, porém ele pode ser também escrito. E nas entrevistas nós vamos perceber também as marcas do discurso direto e da subjetividade. Elas vão fazer mescla da linguagem informal e da linguagem formal. Então a estrutura da entrevista. Toda entrevista eu tenho que ter a definição do tema, é o primeiro passo para a entrevista acontecer. Somente a partir daí é possível escolher o entrevistado. Por exemplo, eu quero falar sobre saúde. Eu já sei que eu vou falar de saúde, então eu vou procurar um médico, eu vou procurar alguém da área para que eu possa desenvolver minha entrevista. O próximo passo é o roteiro. Como o próprio nome diz, é o material que vai guiar o entrevistador no momento da entrevista. Então você tem que se preparar antecipadamente para elaborá-lo. Você tem que fazer uma pesquisa antes sobre o tema e sobre a fonte, sobre o tema, saúde e a pessoa que você vai entrevistar para que você possa produzir as perguntas. Toda entrevista ela vai possuir um título a ser realizada. A entrevista ela é transcrita, se for para o jornal, revista ou internet. Muitas vezes ela é iniciada com um título que deve resumir o assunto abordado no tema, de maneira bem interessante para chamar a atenção do leitor. E aí também nós vamos ter como estrutura a revisão. No final da entrevista você vai ter que revisar o texto, porque é fundamental que todo o texto seja revisado para identificar os possíveis erros da escrita. Então, numa boa entrevista, o que deve ter numa boa entrevista? É de toda utilidade recorrer a perguntas do tipo: qual é a sua opinião sobre? E as perguntas fechadas do tipo: quem vai escolher para o prefácio do seu próprio livro? Ou seja, perguntas abertas e perguntas fechadas. O entrevistado deve ser conduzido a revelar aquilo que se pretende saber. Não emitir opiniões nem fazer juízo de valor sobre respostas do entrevistado. Mais do que uma regra, é uma questão de bom senso. Então a linguagem nas entrevistas elas devem ser claras, e de fácil compreensão, mas pode variar de acordo com o grau de formalidade em função do contexto de quem participa das entrevistas. Fique atento ao uso do discurso direto e indireto. Então a gente pode perceber que o discurso direto e o discurso indireto são as falas que vão ocorrer dentro da entrevista. Geralmente o discurso direto ele é construído usando dois pontos e travessão e com o apoio das aspas. O discurso direto e indireto eles são recursos usados tanto em textos ficcionais quanto em textos do campo jornalístico, como nas entrevistas, por exemplo. Uma outra característica é a questão dos verbos de elocução. Os verbos de elocução são chamados também de verbos de dizer. Aqueles verbos que vão contribuir para revelar as intenções, as opiniões, a apreciação e a posição do falante em relação ao que ele diz. Descrição de cenas, caracterizações, como por exemplo, disse, falou, dois pontos, na outra linha, travessão, aspas, por exemplo. Leia o trecho de uma entrevista com o diretor de cinema George Lucas, criador da série Star Wars. Então perceba que aí nós temos o veículo de comunicação, no caso seria a revista Época. Como surgiu a ideia de criar um novo universo mitológico? Ponto de interrogação. Aí vem o entrevistado, George Lucas, e aí ele vai falando: observe que nós temos, não há nada de novo nisso, risos. Isso daí são traços da oralidade que nós encontramos aí. E se você for analisar a entrevista na íntegra, a gente vai verificar também muitas das questões do discurso direto e do discurso indireto dentro das entrevistas. Então, da teoria para a prática, os entrevistados eles costumam informar-se previamente. A escolha de um entrevistado depende do objetivo da tua entrevista. Há casos de entrevistas produzidas logo depois de um fato ser testemunhado pelo entrevistado, mas na maioria é combinado previamente.
O entrevistador apresenta o entrevistado e justifica a escolha. A entrevista ela é uma situação de fala organizada, planejada. Então nós chegamos ao final da nossa aula com esse mapa mental. Nós temos aqui alguns conceitos que amarram as características do gênero textual. Uma entrevista ela tem como intenção principal divulgar informações, depoimentos ou opiniões a respeito de um assunto para um público determinado. Quem é o leitor? Depende do assunto e do veículo em que ela é publicada. Se for numa revista 4 rodas, por exemplo, o leitor é alguém que gosta de automobilismo. A organização desse texto. Esse texto ele é organizado em título, apresentação, perguntas e respostas. A linguagem pode ser formal ou pode ser informal, de acordo com o perfil do entrevistado, onde é publicada e o leitor a que ele se destina, né? Então nós chegamos ao final de mais uma videoaula de redação. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima.